E aí pessoal, professor Fernando Trevisol aqui, vamos a mais uma aula de física e nessa aula nós vamos aprender sobre corrente elétrica. Então vamos lá, vamos começar a lembrar um pouco sobre condutores metálicos. A gente aprendeu alguma coisa sobre condutor metálico nas primeiras aulas, lá no início do ano, quando estava nas aulas presenciais ainda. A gente viu que em condutores metálicos tem os elétrons livres. Esses elétrons são portadores de cargas negativas que têm liberdade para se movimentarem nos condutores metálicos. Então nós temos aqui uma figura e nessa figura tem alguns elétrons, alguns dos elétrons livres simbolizado aqui, tá? Com uma bolinha e um menos nele. E também o movimento deles que é aleatório. Porque quando esses elétrons livres estão nesse metal sem nenhuma influência de campo elétrico, eles se movimentam desordenadamente. Para todos os lados, todos os sentidos e todas as direções. Mas tem uma coisa interessante. Apesar de eles se movimentarem desordenadamente, batendo uns nos outros, batendo nos núcleos dos átomos, eles não têm um movimento ordenado em um só sentido. Eles praticamente ficam sempre na mesma região. Eles ficam zigue-zagueando ali na mesma região. É mais ou menos como se esse elétron aqui, galera, ó, ficasse zigue-zagueando aqui, ó, mas não sai do lugar. Sempre fica zigue-zagueando nessa região. Aí, nesse caso, não existe uma corrente elétrica, porque todos os elétrons, separadamente, têm movimentos aleatórios e não provocam uma corrente ordenada. Beleza? Agora, pode acontecer o seguinte, caso a gente coloque uma diferença de potencial em certos pontos desse condutor elétrico, aí sim essa diferença de potencial vai provocar o quê? Um movimento ordenado desses elétrons. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, que temos o fio de novo aqui, né? Esse desenho está representando um fio metálico, condutor. Aqui nós temos o potencial VA, que é um potencial positivo. Aqui nós temos o potencial VB, que é um potencial negativo. Ou seja, temos uma diferença de potencial. E quando existe essa diferença de potencial, essa DDP, essa tensão, gera o quê? Um movimento ordenado dessas cargas elétricas, desses portadores de cargas elétricas negativos. Tá? Como que pode acontecer isso? Imagine o seguinte, imagine que a gente tem, por acaso, né, aqui embaixo, aqui, ó, eu vou colocar, por acaso, uma placa. Já já eu vou colocar uma cor nela aqui para a gente poder ver ela. Uma placa negativa, que eu vou colocar como vermelha. E também a gente vai ter aqui, ó, uma placa negativa. E a gente vai ter também nesse lado aqui, ó, outra placa. Uma placa positiva e eu vou colocar com cor azul. Beleza. Então, a gente pode gerar essa diferença de potencial aqui. Como essas duas placas estão carregadas com cargas diferentes, dizer que aqui é negativo e que aqui é positivo é a mesma coisa que a gente fazer uma conexão dessas duas placas, nas extremidades desse fio condutor, tá? Uma conexão aqui, ó. Conectei aqui o negativo, beleza? Conectei o negativo ali e conecto agora o positivo nesse lado aqui, ó, tá? Conectando isso aqui, o que acontece? Vai gerar uma diferença de potencial e essas cargas vão começar a se movimentarem. Como eu disse que essa carga aqui está cheia, ela está carregada negativamente, então eu vou simbolizar aqui, ó, a partir de uma esferinha vermelhinha, vou colocar toda vermelha para a gente não ter dúvidas. Tá, uma esferinha vermelhinha e vou colocar uma linha preta para a gente não se confundir, tá? Então, essa esferinha aqui vai estar aqui, ó. Então, é uma esfera negativa, é um elétron. Esse elétron, né, como foi ligado aqui, ó, ele está negativo. Tem vários negativos aqui com ele. Negativo e negativo, o que faz? Se repelem, não é? E o que acontece? Como se repelem, como o resto é tudo condutor, ele vai começar a ser conduzido através do fio condutor, que vai ser conduzido por todo o fio aqui também, e ele vai ser atraído, ó, pela placa positiva, porque positivo com negativo se atrai, até que chega aqui.
Beleza? E isso vai acontecer com todos os elétrons que estão aqui. E vai chegar uma hora que os elétrons que estão sobrando nessa placa aqui vão acabar e a corrente vai cessar. A corrente cessa. Agora imagina o seguinte, se magicamente, tivesse alguém que viesse aqui no passe de mágica, conseguisse com uma pinça pegar esse elétron aqui, ó. Deixa eu pegar o elétron aqui, colocar aqui de novo. O que vai acontecer? Ele novamente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um movimento aqui, tudo de novo. Isso eu estou falando apenas de um elétron. Imagine agora acontecendo isso com milhares e milhares de elétrons. De novo, alguém veio com uma pinça aqui, coloca o elétron de novo aqui. Pensa, fazendo isso com milhares e milhares de elétrons. Isso tudo vai tornar o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma corrente elétrica. Corrente de elétrons. Estão entendendo? E uma corrente, né? Um movimento ordenado dos elétrons, beleza? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um aparelhinho que nós conhecemos que faz essa mágica que eu acabei de fazer. São as pilhas. São as pilhas. Vamos dar uma olhadinha aqui no simulado que eu tenho aqui, que eu busquei na internet. A gente tem um simulado aqui, ó. Olha só. Temos aqui, ó, um fio que está ligado na parte positiva da pilha. Essa parte aqui, ó, dourada é positiva. Daí tem um circuito desse fio aqui, ó, que vai por aqui, por aqui, por aqui, tá? Tem uma chave que pode fechar o circuito ou abrir o circuito e tá também plugado a última parte do circuito no polo negativo da pilha, tá bom? Então, ó, se eu pegar e fechar o circuito, né, está funcionando, eu liguei o circuito, fechei o circuito. Se eu pegar e abrir a chavezinha, eu desliguei o circuito, tá? Lembrando, né, que isso aqui é como se fosse mesmo um circuito de Fórmula 1, a gente pode pensar assim também, tá? Um circuito onde a corrente elétrica tem que passar. Beleza? Então nós temos uma pilha aqui que gera o quê? Uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai gerar o quê? Um movimento dos elétrons, o movimento dos portadores de carga. Então vou fazer aparecer aqui, ó, alguns portadores de carga. Fiz aparecer, ó, um monte de negativos ali, ó, negativozinhos, né? Simbolizando os elétrons que são os elétrons livres. Agora vamos ver, se eu fecho aqui a chavezinha, fechei o circuito, gera diferença de potencial, o que vai acontecer? A parte negativa da pilha vai repelir os elétrons, tá? E a parte positiva vai atrair. Então os elétrons vão fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? Vamos ver isso, ó. Vou fechar, ó. Fechei. Beleza? E aí o que acontece? A pilha, ela tem um processo químico, uma reação química dentro da pilha que faz com que tire aquela carga negativa que chegou aqui, ó, no polo positivo e faz ela saltar de novo aqui, ó, para o polo negativo, fazendo assim permanecer por um bom tempo uma corrente elétrica. Então aquela mágica que eu disse que tinha feito lá naquela hora com as duas placas carregadas positiva e negativa, a pilha pode fazer essa mágica. Na verdade não é uma mágica, é uma reação química, beleza? Então a pilha é um gerador, ela pode gerar uma corrente elétrica, tá certo, pessoal? Então olha só, nesse caso aqui, ó, nós dizemos que a corrente elétrica, ela tem um sentido real. Por que real? Porque ela está se movimentando os elétrons, e quem se movimenta mesmo são os elétrons livres. Tá? Os elétrons que se movimentam no interior de um condutor elétrico, são os elétrons. Então, por isso que nós dissemos, esse movimento de corrente aqui é um movimento real. E por que a gente tem que saber que o movimento dos elétrons é um movimento real? Porque convencionalmente, galera, foi estipulado para estudar a corrente elétrica uma corrente convencional. E quem é essa corrente convencional? A corrente convencional é a corrente que tem um sentido tal como se nós tivéssemos cargas positivas livres no condutor elétrico. Como se nós tivéssemos cargas positivas, mas não é isso. Na verdade, não temos carga negativa. Mas a gente estuda a corrente num sentido convencional, que não é o real, tá? É uma convenção. E a gente estuda a corrente elétrica como se fosse cargas positivas que estivessem livres para se movimentar no interior de um condutor elétrico.
Estão compreendendo isso? Então, olha só. Aqui ó, nós temos um sentido real. Por quê? São cargas negativas que se movimentam ordenadamente no interior de um condutor elétrico por causa da diferença de potencial atribuída ou gerada pela pilha aqui. Já aqui ó, é o sentido convencional, é aquele que não é a realidade, aquele que não existe, mas para estudar é esse que nós estudamos, tá? Que seria o quê? Cargas positivas. E nesse caso, as cargas positivas têm um sentido contrário do sentido real. Porque olha só, o positivo vai ser repelido pelo positivo aqui, ó. Né? Vai ser repelido e vai ser atraído pelo negativo, porque a gente já viu isso, né? Positivo, mesmos sinais se repelem, sinais opostos se atraem. Então, vamos voltar lá à nossa simulação aqui, ó. Perceba o seguinte, agora eu vou trocar aqui, ó. A gente está vendo aqui os elétrons se movimentando, e quando a gente vê os elétrons se movimentando, é o quê? É a corrente real, é o sentido real da corrente. Agora eu vou botar aqui o sentido convencional, ó. Como é que vai ser? Para o outro lado. É como se fossem cargas positivas se movimentando. Ou seja, ó, aqui está o polo positivo. Esse positivo aqui vai repelir toda a carga positiva. Então, essa carga positiva vai ser repelida. Uma carga positiva repele a outra. Vai repelindo, repelindo, repelindo. E sendo atraída pelo polo negativo da pilha. Aí dentro da pilha, a pilha faz o quê? Faz aquela mágica, aquela reação química e consegue fazer um salto de energia, um salto de potencial dentro da pilha, fazendo com que esses portadores de carga saltem do potencial negativo para o potencial positivo. E por isso permanece a corrente por um bom tempo. Compreenderam isso, galera? Então nós temos o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é aquele sentido que os elétrons devem ter. O sentido convencional é o sentido oposto que os elétrons devem ter. Por quê? Porque nós convencionamos, lemos aquele movimento como se fossem cargas positivas se movimentando. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, nós temos o sentido real e o sentido convencional. Então, nós temos também natureza da corrente elétrica. Aqui nós vamos estudar dois tipos de natureza da corrente elétrica, tá? A natureza, deixa eu pegar aqui para simbolizar, natureza eletrônica e a natureza iônica, tá? Natureza eletrônica e a natureza iônica. Bom, a natureza eletrônica é muito fácil, é essa que nós estudamos até agora. Eletrônica de elétrons. Então, a natureza eletrônica se dá em condutores metálicos, onde nós temos elétrons livres que vão se movimentar. Por isso, natureza de corrente eletrônica. Natureza corrente eletrônica, beleza? Agora nós temos a natureza iônica também, tá? E com certeza lá em química vocês já ouviram falar em íons, cátions, ânions, tá? E isso acontece... Esse tipo de corrente, as correntes elétricas, também acontecem nessas soluções onde o líquido ou até mesmo o gás é ionizado. Um bom exemplo a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos um líquido que foi ionizado e nessa ionização alguns corpos, algumas partículas ficaram positivas e outras partículas ficaram negativas. Íons, foi gerado íons, cátions e ânions, tá? E o que vai acontecer? Olha só, aquelas partículas que têm cargas negativas, tá aqui, ó, elas vão ter um movimento, tá, do potencial negativo em direção e sentido do potencial positivo. Beleza? As cargas negativas vai ter esse movimento. Os íons positivos, está aqui, ó, simbolizando um dos íons positivos, nós temos ali uma pequena esferinha com um positivo. Os íons positivos eles vão se movimentar da esquerda para a direita, ou seja, do potencial positivo para o potencial negativo. Normal, é só a gente lembrar repulsão e atração, né? Negativo com negativo repele, positivo com negativo atrai. Ou seja, claro, o íon negativo tem que ser da direita para a esquerda. Já positivo com positivo repele e positivo com negativo atrai, claro. Então o íon positivo tem que se movimentar da esquerda para a direita. Beleza? Então aqui nós temos o que? Uma corrente iônica, corrente com partículas ionizadas. Beleza?
Outra coisa, caso nós tratássemos de calcular essa corrente aqui, ó, caso nós tratássemos de calcular essa quantidade de carga, essa corrente, a gente trataria tudo como se fosse positivo, na parte convencional, na corrente convencional. Então, na verdade, nós teríamos aqui, ó, tudo positivo, duas correntes convencionais da esquerda para a direita. Compreenderam isso? Beleza? É isso que ocorreria, tá bom? Então, nós temos as duas naturezas, natureza eletrônica e natureza iônica, beleza? Uma acontece nos condutores, outra acontece em partículas ionizadas, que pode ser em líquidos, soluções ou em gases, tá bom? Seguindo então, galera, intensidade da corrente elétrica. Como que a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica? Bom, agora a gente já vai falar de física e vai botar um pouco de números aqui, uma fórmula bem simples para vocês verem. Então, primeira coisa, corrente elétrica é simbolizada pela letra I. Vou fazer um I aqui feio, tá? E corrente elétrica, ela é a quantidade de carga, então pode ser variação de carga também, tá? Quantidade de carga, delta Qzão, dividido pelo tempo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Né? Quer dizer o seguinte, ó, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vejam que aqui nós temos aqui, ó, de novo, uma seção de um fio e por esse fio está passando uma corrente. Tem corrente nesse fio, pense nisso agora, tem uma corrente ali. Então os elétrons estão passando constantemente da esquerda para a direita. E foi tirada uma foto desse fio e está aqui a foto na nossa frente. Nós temos aqui, ó, três elétrons aqui, ó. Esses 3 elétrons, deixa eu tirar aqui esses 3 elétrons aqui que eu circulei aqui, ó, os 3 elétrons passaram por essa fatia do fio aqui, ó. Tá vendo essa fatia que foi separada? Vamos supor que esses 3 elétrons, para passar por aquela pequena fatia do fio ali, eles demoraram 1 segundo. 1 segundo. Beleza? Então, nós temos aí 3 portadores de carga que demoraram 1 segundo para passar naquela pequena fatia do fio ali. Tá? Quanto foi de eletricidade? Ora, daí a gente tem que lembrar o seguinte. Qual é a intensidade elétrica aí, né? Daí a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos lembrar que a variação de carga ou a quantidade de carga, lá no início do ano a gente aprendeu algo sobre isso, ó. O ΔQ, ou só Qzão, o ΔQ é igual o número de portadores vezes a carga elementar. Lembra disso? E a carga elementar, para nós lembrarmos, é 1,6 vezes 10 na menos 19. Lembra disso? Então, olha só. A quantidade de carga de 3 portadores de carga seria o seguinte, ó. Quantidade de carga... quantidade de carga é igual número de portadores de carga, 3, vezes quanto? 1,6 vezes o 10 na menos 19. Na menos 19. Coulomb. Certo? Bom, 3,1,6, vocês têm que concordar comigo que 3 vezes 1,6 vai dar 4,8, não é isso? 4,8, que 8 mais feio, vezes 10 na menos 19 Coulomb. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, ó, a intensidade da corrente elétrica, pensando que nessa seção aqui, nessa fatia, passaram apenas 3 portadores de carga, 3 elétrons, em 1 segundo, a intensidade de corrente elétrica é de 4,8 vezes 10 na menos 19 Coulomb por segundo. Por quê? Porque é a quantidade de carga por tempo. Tá? Não é só a quantidade de carga, é a quantidade de carga por tempo. Beleza, galera? E seguindo aqui
nossa aula, a gente vai ver aqui, né? Foi dada aqui a equação que eu já passei para vocês. Essa é a equação. A corrente é igual à quantidade de carga dividida pela variação de tempo que passa em qualquer fatia daquele fio, entendeu? Qualquer fatia, qualquer seção transversal, tá? Aí, sabendo que a quantidade de carga pode ser calculada através dessa equação aqui, essa equação eu já passei para vocês lá no início do ano, tá? Isso aqui, ó, é o número de elétrons, tá? Isso aqui, ó, é o número de elétrons, tá aqui, tá? E esse carinha aqui, ó, é a carga elementar, tá? A carga elementar E, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Claro, negativo porque o elétron é negativo, né? Mas nesse caso, a gente não precisa colocar o negativo, tá bom? Não tem necessidade. Bom, em homenagem ao físico e matemático André-Marie Ampère, tá aqui, a unidade de corrente elétrica vai ser ampere. Ou seja, ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Falar coulomb por segundo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Falar coulomb por segundo e falar ampere é a mesma coisa, tá? Então eu posso dizer assim, ó, eu poderia dizer aqui, ó, no nosso cálculo, né? 4,8 vezes 10 na menos 19 coulomb por segundo. Mas também poderia dizer que é 4,8 vezes 10 na menos 19 ampere. Tudo bem? Então essa é a unidade de ampere. Outra coisa que a gente pode ver bastante nessa matéria, nesse conteúdo, o que é? São os submúltiplos. Então a gente pode ter 1 miliampere, 1 microampere. Aí lembrando, né? Mili é 10 na menos 3 e micro é 10 na menos 6. Beleza? Seguindo, tipos de corrente. A gente vai estudar dois tipos de corrente aqui nesse conteúdo. A corrente contínua e a corrente alternada. Então tá aqui, ó, corrente contínua e a corrente alternada, né? Alternada tá aqui e termina aqui, tá? Corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é aquela que se mantém constante. Então, se começou com 4,8 vezes 10 na menos 19 amperes, vai continuar sempre com esse valor, 4,8 vezes 10 na menos 19 amperes, e sempre vai ter esse valor em qualquer tempo que a gente meça essa corrente. Nós temos um gráfico aqui, ó, que representa esse tipo de corrente. Esse gráfico aqui, ó, ele representa uma corrente contínua. A gente pode dizer o seguinte, representa uma CC, corrente contínua. Bom? Por quê? Olha só, a gente tem aqui, ó, no eixo vertical, simbolizando, né, o eixo vertical simbolizando a corrente elétrica e o eixo horizontal simbolizando o tempo. Nota que a cada tempo que passa, a corrente sempre permanece a mesma. Vamos supor aqui que nesse ponto aqui, ó, a corrente fosse de 2 amperes. Um exemplo. Perceba que o tempo passa, ela sempre vai permanecendo 2 amperes. Sempre 2 amperes, sempre 2 amperes. Beleza? Agora, já o outro tipo de corrente, que é a corrente alternada, é uma corrente que ela oscila. Tá? Ela oscila sempre. Ela vai ter zero, de zero vai ter um máximo que vai diminuir, passa por zero, vai ter valores negativos, vai voltar de novo, passa por zero. Então, esse tipo de corrente, ela vai ter um gráfico dessa forma aqui, ó, ela alterna. Então, nota, ó, começa do zero, né? Corrente zero, aí aumenta essa corrente, chega num valor máximo, daí começa a diminuir, chega a zero de novo, depois de um determinado tempo, aí depois vai ter valores negativos. Vamos supor que aqui, ó, é um valor de 2 amperes, e aqui, ó, é um valor de menos 2 amperes, tá bom? Então, é um valor, ela começa a assumir valores negativos, aí chega num valor de menos 2 amperes, aí vai de novo subindo, chega num valor zero de novo e começa a aumentar o seu módulo positivamente e assim vai. Então ela vai oscilando essa corrente. Mas como que é isso? A gente não entende direito. Vamos ver num GIF agora. Olha só, eu separei aqui um GIF para vocês verem.
Tem dois exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo é o exemplo de um circuito fechado de uma pilha que eu mostrei para vocês. Quando nós temos esse exemplo, nós temos o quê? Uma corrente contínua. Por quê? Olha, porque não varia, ó. Os portadores de carga, os elétrons, eles estão sempre se movimentando no mesmo sentido, sempre no mesmo sentido e com a mesma intensidade de corrente elétrica, tá? Então nós dissemos que essa corrente é uma corrente contínua, tá bom? Agora, nós temos o que? A corrente alternada. E na corrente alternada, o que que ocorre? Os elétrons ficam zigue-zagueando. Uma hora eles vão para um sentido, outra hora vão para o outro. Uma hora vão para um sentido, outra hora vão para o outro. Então, nota aqui, ó. Hora vai para a direita, hora vai para a esquerda. Hora vai para a direita, hora vai para a esquerda. Né? Nessa seção do fio aqui, claro que eu estou falando, né? Vejam, então, que fica... É uma oscilação. Está oscilando, né? Então, nós chamamos esse tipo de corrente alternada, beleza? E esse tipo de corrente é o que nós temos onde? Nas nossas casas. É esse tipo de corrente que vem das hidrelétricas, dos nossos fornecedores de eletricidade, que vem através dos postes. É uma corrente alternada, beleza, galera? Então, tá. Vamos seguir aqui nossos estudos. Então, falamos sobre correntes alternadas. Vamos ver aqui uma pequena aplicação daquela equação que nós aprendemos, daquelas equações, tá bom? Então, olha só. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico, em função do tempo, é fornecida através da figura. Então, nós temos a figura aqui, tá? Então, a gente vê o seguinte, ó, que se trata de uma corrente contínua, tá? E que ela tem, ó, um valor de 4 amperes, tá? 4 amperes, tá? Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, nós já sabíamos disso, né? Determine a carga que atravessa uma seção reta, uma seção do condutor em 8 segundos. Tá? Então, olha só, o que a gente tem que fazer? Ó? Primeiro, montar de novo aqui o gráfico, montamos, e aí a gente estipulou que 8 segundos é mais ou menos até aqui. Beleza? Então, veja que aqui nós temos informação suficiente para fazer o cálculo. Por quê? A gente sabe o seguinte, ó, que corrente elétrica é igual à variação da carga, olha só, a variação da carga dividido pela variação do tempo. Vejam só o seguinte, ele está pedindo o quê? A quantidade de carga, não é isso? Então, olha só, se eu pegar o ΔT e passar para o outro lado, ó, vou passar, ó, ΔT, passar para o outro lado multiplicando ΔT, multiplicando com a corrente, é claro, vai ficar igual a variação da carga, ou mesma coisa, quantidade de carga, beleza? Isso quer dizer o seguinte, então, que a quantidade de carga, para eu descobrir a quantidade de carga, é só multiplicar o quê? O ΔT vezes a corrente. Olha, eu tenho aqui o valor da corrente que foi dado pelo gráfico e nós temos também aqui, ó, o valor do tempo, o valor do ΔT que foi dado no próprio item A, que é 8 segundos. Beleza? Então eu posso aplicar isso. O que eu fiz aqui? Ó? Apliquei aqui, ó, foi aplicado aqui, ó, nessa equação. Foi aplicado. Eu só troquei de lado, botei o ΔQ no lado esquerdo e o ΔT vezes o I, vezes a corrente, no lado direito. Só isso, tá? Então, aqui está a equação. Então, ΔQ é o que a gente quer saber, tá? A gente sabe que aqui era para ser uma multiplicação, não uma vírgula, tá, galera? Aqui, ó, para ser uma multiplicação aqui, tá bom? Não uma vírgula. Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Esquece aquela vírgula. É a corrente vezes o tempo. Então, a corrente é 4 vezes o tempo, que é 8, não é verdade? Então, 4 vezes 8 vai ser igual a 32. Então, a quantidade de carga que passa em 8 segundos naquele fio, né, é de 32 coulomb, tá? Beleza. Fizemos o item A, tá? Esse é o item A. Agora, vamos ver o item B. O que pede no item B, ó? O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo, tá? Qual foi o número de elétrons? Bom, o número de elétrons, a gente já viu que pode ter para aquela equação aqui, ó. Variação de carga, variação ou quantidade de carga, que é a mesma coisa, é igual
o número de portadores de carga vezes a carga elementar de cada portador. Então, vamos lá, olha só. Aqui, ó, o que aconteceu? Ele colocou a quantidade de carga no valor, que foi calculado aqui, ó. Né? A gente sabe o ΔQ agora. No lugar de ΔQ, colocamos 32. No lugar de E foi colocado 1,6. Esse 1,6 vai passar dividindo, né? Passa dividindo, vai ficar 32 dividido por 1,6 e 10 da 1019. Essa divisão vai ser igual a 2 vezes 10 a 20 elétrons, beleza? Isso a gente já fez algumas vezes lá no início do ano, né? Eu espero que vocês lembrem, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Valeu e até mais um.